Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo de número 2. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos cristãos em Roma, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa noite, eu quero compartilhar algo com a igreja sobre viver a vontade de Deus. Você pode ler o tema dessa palavra comigo? Diga: vivendo a vontade de Deus. Amém. Pode tomar o seu assento e eu quero pedir a sua atenção nesses próximos minutos para aprendermos sobre a vontade de Deus. Meus irmãos, o texto que nós lemos nesse momento, ele afirma de forma categórica que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Preste atenção aqui. Ele diz que a vontade de Deus é uma vontade boa, agradável e perfeita. E eu não tenho dúvida que dentre todos aqueles que creem em Deus e na inerrância da palavra de Deus, que acreditam no Senhor, concordam naturalmente com o apóstolo São Paulo, dizendo que não há dúvida que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém, irmãos? Quantos creem que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, ainda que muitas vezes nós entendamos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para nós. E não é essa a ideia. Porque nem sempre aquilo que é bom, agradável e perfeito para mim é o melhor. É o melhor. Às vezes aquilo que me agrada não é aquilo que me faz bem. Aquilo que para mim é bom, para minha carne, para minha vida, nem sempre é bom para minha existência espiritual. Ou aquilo que é perfeito para mim pode não ser perfeito para a minha família. Então nós precisamos entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, primeiro, para Deus. Segundo, ela é boa, agradável e perfeita num contexto eterno e espiritual. Ainda que no momento ela não me pareça nem um pouco boa, muito menos agradável e nada perfeita, preste atenção aqui, mas um dia se mostrará que aquilo que aconteceu foi o melhor. Deixa eu te pedir para me ajudar aqui. Já aconteceu alguma coisa com você que na hora foi horrível, foi terrível, e se você pudesse, você não teria passado por aquilo? Alguma coisa que aconteceu que você falou assim: gente, mas que coisa horrorosa. Mas um tempo depois, você viveu coisas, relacionamentos, família, prosperidade, e você disse assim: isso só aconteceu porque aquilo aconteceu lá atrás. Quem já viveu uma situação dessa? Eu já vivi isso, e a maioria de nós vivemos, não é? Olha, se eu não tivesse sofrido aquilo que na hora não foi bom, agradável e nem perfeito, hoje eu não estaria vivendo o que para mim é bom, agradável e perfeito. Amados, então nós precisamos entender, porque tem muita gente que questiona. Olha, eu estou buscando viver a vontade de Deus, mas não é agradável, não é perfeito, aparentemente não é bom. Não é nesse contexto, nessa conjuntura de ser bom, perfeito e agradável para mim agora. Mas um dia a eternidade revelará
que o melhor era que aquilo acontecesse. E nesse presente momento, para Deus, numa percepção espiritual, é o melhor que tem que acontecer. Aí a gente começa aqui a fazer algumas questões, não é? Será que a vontade de Deus está sendo cumprida na minha vida? Você está vivendo no centro da vontade de Deus? Eu ainda posso te perguntar aqui, o que você deve fazer para conhecer, experimentar e viver a vontade de Deus? Pastor, o que eu deveria fazer? O que eu posso fazer para experimentar a vontade de Deus? Olha, a minha vontade já me levou muito na lona. Tem gente que é nocaute após nocaute, porque ele quer viver a vontade dele. Ela quer viver a vontade dela, é do meu jeito, porque eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu acredito na Bíblia, mas eu faço é da minha maneira. E ela é infeliz, ela é frustrada e o que é pior, não tem garantia da salvação eterna. Pastor, então o que eu devo fazer? Como encontrar e como viver a vontade de Deus para a minha vida? Amados, nesse texto que nós lemos aqui, eu encontrei alguns princípios balizadores, orientadores, para que nós possamos buscar viver a vontade de Deus para a nossa vida. Eu te digo uma coisa, cuidado com a sua vontade, cuidado com a sua escolha, cuidado com aquilo que você busca para você segundo o seu querer. Aquele cristão que não coloca no final da sua oração ou da sua campanha, seja feita a vontade de Deus, alguma coisa não vai bem. Um dia Jesus orou, preste atenção aqui, pedindo ao Pai para não morrer na cruz. Quem já leu isso aí na Bíblia? Jesus pediu ao Pai lá no Getsêmani, angustiado. A Bíblia diz que a alma dele estava ao ponto de morte, que o suor dele era como gota de sangue, tamanha angústia. E no alto daquela aflição ele grita uma oração desesperada, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Quando ele viu o peso daquela cruz que ele haveria de carregar, os açoites, quando ele via as blasfêmias, aquela cruz de lasca, aquela coroa de espinhos terrível, ele diz: Deus, eu não quero isso. Só que ele termina dizendo: todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Agora eu te pergunto, se Jesus não tivesse morrido na cruz, seria bom ou ruim? Se ele não tivesse na cruz morrido pelo seu pecado, seria bom ou ruim? Horrível. Mas na hora foi terrível para ele. Amados, tem coisa que acontece hoje na nossa vida que nós não entendemos, que nós temos dificuldade de assimilação. Mas nós precisamos buscar não a minha vontade, porque a vontade do homem é uma vontade caída, é uma vontade muitas das vezes imoral, é uma vontade imediatista. A vontade humana é uma vontade míope, que vê apenas o que está diante do nariz e que não enxerga depois da curva, não sabe o que vem depois da morte. Então a nossa vontade, ela é má, ela é imperfeita e ela é desagradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pastor, como eu vivo a vontade de Deus na minha vida? Esse texto, ele apresenta alguns princípios para que eu e você aprendamos a buscar a vontade de Deus na nossa vida. Aliás, irmãos, vida é só uma. Se nós errarmos, se nós falharmos, nós não teremos outra chance. Vida não é algo com que se deve brincar. Vida não é algo que você vai recuperar se você perder. É uma.
A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. É uma vida, uma morte e julgamento. Então não há projeto melhor de existência do que buscar a vontade de Deus para a nossa vida. A minha carreira profissional, antes de fazer a prova, eu disse: Deus, eu quero a vontade do Senhor para a minha vida. Ao casar com a Simone, ainda que a amasse desesperadamente, eu disse: Deus, se não for a sua vontade, eu não quero a Simone do meu lado. Quando o bispo me ofereceu a pastorear essa igreja, eu orei e falei: Senhor, se o Senhor não estiver comigo nisso, eu não quero dar um passo sem a sua vontade. Amados, nós precisamos buscar a vontade de Deus com maturidade, ainda que isso implique em alguma coisa que no momento aparentemente não seja boa, nem perfeita e nem agradável, mas um dia você verá que o será. O primeiro princípio para viver a vontade de Deus, que eu encontro aqui, está no primeiro versículo que nós lemos do capítulo 12, quando Paulo escreve dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos. Veja que ele está falando para crente. Paulo está falando com cristão. Ele não está falando com ímpio. Dá uma cotovelada assim no irmão que está tentando distrair. Fala: irmão, essa palavra é para nós. É para mim e para você. Viu, pastor Gilson? É para nós. Você está sozinho aí. Essa palavra é para você. É para crente. É para cristão. Porque Paulo diz aqui: rogo, pois, irmãos. Ele não está falando para gentio, ele não está falando para ímpio, ele está falando para quem lê a Bíblia, ele está falando para quem vem na igreja, ele está falando para ofertante, para dizimista. Rogo-vos, pois, irmãos. Agora a ênfase dele é tão grande que ele diz assim: pela misericórdia de Deus. Sabe o que ele está falando? Seria como se ele pegasse no seu ombro e dissesse assim: irmão João, Pedro, Manel, Severino, sei lá quem, irmã Maria, Guilhermina, irmã Marta, pelo amor de Deus. Amados, ele roga. Isso aqui é uma súplica. Paulo, ele não está fazendo um pedido fortuito, caso você queira ou não. Ele está falando com ênfase demasiada. Ele está falando: pelo amor de Deus, eu quero pedir algo para você, crente, cristão. E o que Paulo pede? Apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele encerra essa frase dizendo assim: que é o vosso culto racional. Preste atenção aqui. Amados, o primeiro princípio para experimentar a vontade de Deus na vida é o princípio da apresentação. Espera aí, pastor. O princípio da apresentação. Paulo diz assim: apresente o seu corpo. Apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu quero abrir um parêntese aqui, por gentileza, preste atenção no que eu vou falar para vocês. A carta que Paulo escreve à igreja em Roma, ou aos romanos, aos cristãos que moravam em Roma, preste atenção, essa carta é direcionada a eles e a toda a igreja. Paulo escreve essa carta, demonstrando uma capacidade ilimitada de conhecimento espiritual e humano. E, irmãos, do capítulo 1 até o 11, Paulo ele mostra a degradação humana que passa por toda sorte de imoralidade. Paulo mostra que a depravação no coração do homem não tem limite. Vai da idolatria à bestialidade inimaginável.
O homem caído, ele não tem limite, ele se supera a cada instante. E Paulo mostra isso nessa carta, que é uma das cartas mais brilhantes de Paulo, ao lado de Efésios. Alguém considera Romanos como o quinto evangelho: Marcos, Lucas, João, Mateus e Romanos. Tamanha a riqueza da abordagem desse texto. Foi lendo Romanos que o padre Martim Lutero falou: peraí, salvação é pela fé em Jesus e não na igreja, e não em Maria. Quem salva é Jesus e é mediante a fé. Foi lendo Romanos que a reforma religiosa aconteceu. Amados, essa carta é riquíssima. Do capítulo 1 ao 11, Paulo narra a trajetória da queda, do resgate, passando por Israel. E ele termina o capítulo 11 com uma doxologia maravilhosa, dizendo da grandeza, da profundidade, da sabedoria insondável de Deus. Ele falou: quem vai conhecer a Deus? Deus é soberano. Do capítulo 12 até o 16, que é o final, Paulo fala de conduta. Agora já não é doutrina, ele não está falando de teologia, agora ele está falando de ética cristã, ele está falando de comportamento. E ele diz aqui que o culto racional, o culto inteligente, o culto que tem conteúdo, não é religiosidade de ir na igreja, mas sentar numa cadeira e ficar pensando em outra coisa, de não cantar um hino, de não viver a letra do hino. Amados, religiosidade e espiritualidade são duas coisas antagônicas. O religioso, ele vai na igreja, ele paga as penitências, ele caminha, ele tem que fazer aquilo, senão a ira de Deus vem sobre ele. Isso é religiosidade. O homem e a mulher espirituais, eles não são necessariamente religiosos, eles são os espirituais, eles têm vida com Deus, tanto no templo, como no banco de uma faculdade, tanto na igreja, como na empresa onde ele trabalha. Isso é espiritualidade. O religioso tem um comportamento na igreja e outro lá fora. O espiritual, ele é em Deus o que ele é. Não interessa quantos estão em volta dele, e quanto mais densas são as trevas da ignorância, mais aquele que é espiritual brilha, porque ele tem vida com Deus. Então Paulo, ele nos chama a ter um culto racional. Pastor, como que eu vou ter um culto racional? Eu vou pegar o meu tudo e dar para a igreja? Pelo amor de Deus. Como tem gente ignorante que cai no conto do pastor, que se você der tudo, Deus vai te dar tudo. Isso é barganha, isso é mercado gospel. Não é isso que Deus quer. Deus quer muito mais do que o que você tem, Ele quer o que você é. O culto racional é você pegar o seu corpo e apresentar para Deus. Olha que tremendo. É você entender que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. É você ter discernimento de que você é morada do Espírito Santo de Deus. Quantos militares tem aqui? Quantos militares tem aqui comigo? Militar. É uma meia dúzia aí de bombeiro, policial, não é? Mas numa linguagem militar, a apresentação implica passar o comando seu para alguém. Quando o soldado chega no sargento e fala: permissão, sargento, soldado Benjamin se apresentando, ele toma a posição e fala: eu estou ao seu comando. O que o senhor quer que eu faça? Que eu faça. E se o sargento não falar para ele: descansa, fica à vontade, vai embora, faz isso ou aquilo, ele fica lá. Apresentar significa passar o comando de mim para alguém. Preste atenção. O tenente chega, o sargento está com o pelotão. O que o sargento faz? Pelotão, sentido. Sargento, o tenente, sargento fulano, apresenta o pelotão para o senhor. A partir daquela hora, quem comanda o pelotão é o tenente. Vocês estão entendendo? Amém? Amém?
Paulo está dizendo aqui, você quer cultuar a Deus de forma racional? Você quer cultuar a Deus de maneira inteligente? Você quer parar de ser religioso e ser espiritual? Então apresente o seu corpo a Deus. Apresente o seu corpo para Deus. Pastor, mas Deus não está interessado só no meu coração, só no meu espírito? Não. Apresente o seu corpo para Deus. E é interessante que Paulo diz assim, apresente o seu corpo em sacrifício, vivo, santo e agradável. Amados, apresentar o corpo em sacrifício, Paulo está fazendo uma analogia ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, como que era feito um sacrifício? Olha aqui, o camarada muito pobre ia lá no mercado, comprava uma ave, uma rolinha, uma pomba, alguma coisa, colocava na gaiola e levava para o templo, dentro de uma gaiola, aquela ave. Quando ele chegava lá, ele entregava aquela ave na gaiola para o sacerdote, para o levita. Eles abriam a porta da gaiola, enfiavam a mão, pegava no pescoço daquela ave, na asa, no pé, e trazia, e chegava lá, matava e sacrificava para Deus. Aquele classe média pegava um cordeiro, um animal de preço intermediário, e ele ia no pasto, cercava, punha no aprisco, e laçava, e amarrava, e puxava, punha numa carroça, e levava, chegava lá com um laço no pescoço, e dizia assim, sacerdote, esse animal é o meu sacrifício para Deus. O sacerdote pegava aquela corda, e puxava, e levava lá no altar do sacrifício, e matava, o sangue escorria, pronto, está feito. Aqueles mais abastados levavam um novilho, um boi, peor, bonito, não é? Aquele bicho solto na brabeza, e o cavalo na mula laçava, pegava e puxava, piava, punha num caminhão, levava para o sacerdote. Chegava lá, o sacerdote conduzia à força. Preste atenção aqui, era obrigado. Aquele animal era um sacrifício que não era um sacrifício voluntário. O animal não se apresentava, alguém levava para o sacerdote matar aquele sacrifício. Agora Paulo está dizendo, você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Você quer ter um culto racional? Então pega o seu corpo, apresenta ele para Deus em sacrifício. Não é ave, não é obrigado. É quem quer. Diga assim, o céu é para quem quer. Ninguém vai te amarrar, ninguém vai te laçar, ninguém vai te puxar pelo pé, ninguém vai te ferroar até você entrar na eternidade. Ou você se apresenta a Deus, corpo. Deus está interessado sim, quem diz que não? Que pode viver de maneira dissoluta, na imoralidade, na depravação, em toda sorte de pecado que não convém nem nominar aqui. Amados, que nessa noite eu e você venhamos passar o comando e apresentar o nosso corpo para Deus. Para Deus, o Senhor me tirou do pó, e é isso que eu sou, pó. Branco, pardo, negro, moreno, sei lá o que, pó. Um de terra roxa, outro de terra mais clara, mas tudo pó. Seu corpo dá para fazer uma caixinha de palito de fósforo, de tanto fósforo que tem, uns 3 pregos daqueles de ripa, de tanto ferro que tem, tudo na terra. E nós ficamos com tanto cuidado em fazer a vontade desse corpo, e a nossa vontade, e não a vontade de Deus. E Paulo está dizendo aqui exatamente, apresente o seu corpo a Deus, pelo amor de Deus, dê o seu corpo para Ele, deixa Deus comandar a sua vida, ande de acordo com a palavra do Senhor, se apresente a Ele. Chega diante de Deus e fala, Deus, a partir de hoje,
eu me consagro ao Senhor. Eu me entrego ao Senhor. Isso tem nome, é santidade. A palavra santo significa separado. Preste atenção aqui. A palavra santo é separado. Olha aqui. Eu vou pegar esse controle e vou separar. E colocar de cá. Santo é separado. É consagrado. Aquilo que se apresenta para Deus e fala, Deus é do Senhor agora. É dele. É por isso que Paulo diz assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo agora, eu não a levo na carne, mas eu levo a vida a partir de agora, em Cristo Jesus o Senhor. Eu já não sou mais meu, eu não mando mais em mim. Por quê? Porque eu me apresentei para Deus como um sacrifício vivo. O animal matava e acabava. Nós não, irmão, você vai viver 100 anos. Deixa eu te dizer, serão 100 anos de sacrifício. Não para a carne, não para a desonestidade, não para o prazer que é contrário à Bíblia Sagrada. É sacrifício. Olha para o seu irmão e fala, irmão, é sacrifício. Pastor, mas é bom. Pastor, mas para mim é agradável. Pastor, para mim é perfeito. Mas a pergunta é para Deus? A sua vida na igreja é coerente com a sua vida no trabalho? A sua vida de adoração é coerente com a sua vida na sociedade? Apresente o seu corpo para Deus. Seus olhos são do Senhor. Seus olhos são do Senhor. As suas mãos são do Senhor. Seus lábios são do Senhor. Sua mente é do Senhor. Você pertence a Ele. E o preço que Ele pagou para te ter não foi nada barato. É por isso que eu me apresento para Ele, porque Ele tem direito de ser o meu dono. Eis-me aqui, Senhor. Me apresento ao Senhor. Seja feita em mim a sua vontade. Não foi isso que Maria fez? Quando o anjo revelou que ela, uma moça noiva, ia ter um filho sem relação, e aquele menino era do Espírito Santo. Que história é essa, irmão? Ela corria risco de ser apedrejada, e ela falou, meu Deus, onde eu vou entrar? Seja feita a sua vontade. Eis aqui a tua serva. Então eu quero nessa noite, quer experimentar a vontade de Deus? Você ainda não sabe o que é vontade de Deus? Então primeiro, se apresente a Ele. E deixa eu correr aqui para a gente terminar. Segundo princípio, esse é só o primeiro. Segundo princípio, me ajuda aí, Gabriel. O negócio aqui está... Segundo princípio, é o princípio da inconformação. Segundo, é o princípio da inconformação. O primeiro é o da apresentação. O segundo é da inconformação. Porque Paulo diz o seguinte no versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. Irmãos, o que é conformar? Ser igual. Mesma forma. A forma do mundo é a minha forma. O que eles falam, eu falo. O que eles compram, eu compro. O que eles pensam, eu penso. O que eles defendem, eu defendo. A causa deles é a minha causa. A forma deles é a minha forma. Agora Paulo está dizendo, quer viver a vontade de Deus para você? Então não se conforme com esse mundo. Seja inconformado. Amados, tem muita gente, preste atenção aqui, que se apresenta para Deus. Oh Deus, eis-me aqui outra vez. E se apresenta para Deus. Mas ele não conforma em viver de acordo com a palavra de Deus. Ele é inconformado com Deus e conformado com o mundo. Além de me dar para Deus, além de passar o meu comando de mim para Deus, eu tenho que não conformar, não ser igual, não assumir a forma.
Já viu aquela forma de gelo? Sai tudo igualzinho. Aquela forma de picolé sai tudo igualzinho. Aquela forma de tijolo sai tudo igualzinho. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: não seja igual, seja inconformado. Deixa eu te dizer aqui, você já entendeu. O mundo tem a sua ética, o mundo tem os seus princípios, o mundo tem o seu sistema. A ética de Cristo, a ética da Bíblia, a ética da igreja, os princípios de Deus, a ética cristã, não é a mesma. Amados, nós precisamos vivermos de forma diferente. No mundo, tudo é relativo. A verdade é relativa. É a sua verdade. Não, porque você pensa assim. Essa é o que você pensa. Não, é porque você não. Cada um tem a sua verdade. Mas a Bíblia diz que a verdade é a palavra de Deus, amém? Quantos creem que a verdade é a palavra de Deus? Diga amém. É a verdade de Deus, irmãos. E qualquer coisa que fuja a essa ética, nós não podemos alinhar. Ah, mas isso é por isso ou aquilo. Não conforme com o mundo. Aí vem os desejos imorais da carne, não interessa se ele é bom, se ele é agradável, aparentemente perfeito. Sabe o que Jesus escreve, o que João escreve na sua primeira carta? 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, nós precisamos andar na contramão do mundo. Igreja foi levantada para andar na contramão do mundo. Salvos do mundo, vivendo no mundo, mas não somos pertencentes ao mundo. Eu sou de Deus, salvo do mundo, vivo do mundo, não conformo com o mundo, porque eu pertenço a Deus. Você não é do mundo, você é de Jesus Cristo, Senhor. Amém, amado? Terceiro e último princípio, para a gente terminar aqui, é o princípio da transformação. Preste atenção, eu me apresento para Deus, não me conformo com o que ficou para trás. Pastor, mas outrora eu era, agora não sou mais. Mas o terceiro princípio é o princípio da transformação. Paulo encerra dizendo assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, aquilo que nós pensamos é mais importante do que você imagina. Você é aquilo que você pensa. Alguém diz que se você pensa que é um vencedor, você está certo. Se você pensa que é um derrotado, você também está certo. Não interessa o que você pensa, você tem razão. Pastor, eu sou um banana, um abacaxi. Você está certo, você é mesmo. Porque você é aquilo que você pensa. Pastor, eu tudo posso naquele que me fortalece. Parabéns, você é aquilo que você pensa. Amados, a mente é um território que nós precisamos guardar com muito cuidado. Porque quando Satanás se assenhoreia da nossa mente, ele tem todo o resto. Quando ele domina a mente de alguém, com alguma ideologia, com algum princípio, com alguma mentira, essa mentira passa a ser verdade. Aí é o problema. Aí eu começo a defender. E tem muita gente, preste atenção aqui, que apresentou para Deus, fala que não conforma com o mundo, mas ele não se deixa transformar. Ele está dentro da igreja advogando e defendendo, e o discurso dele não é de igreja. Paulo está dizendo: transformai-vos. Como eu me transformo, apóstolo Paulo? Renovando a sua mente. A transformação é de dentro para fora. Em que você acredita? Nós cantamos um hino aqui agora mesmo que fala que Jesus é Deus, que fala que Ele morreu e Ele ressuscitou.
que fala que Ele está adorado no céu e que para sempre Ele será adorado no céu. Isso é verdade para você? Você acredita nisso de verdade? Isso está introspectado na sua mente? Ou não? Transformai-vos pela mudança da mente. Isso aqui é metanoia, é mudança de pensamento. Irmãos, a gente vai pensando até que aquilo vira ato. E o ato vira hábito, e o hábito mostra quem é você e quem é o seu caráter. Mas tudo começa na mente. Cuidado com os seus pensamentos. Sabe onde Satanás joga a semente dele? Na mente. É um pensamento. É um território de guerra a mente humana. E quem não controla pensamento, quem não tem gestão de ideias, é aquela bagunça mental, você não vai a lugar nenhum. Controla a sua mente, muda a sua mente. Coloque coisas grandes e positivas na sua mente. Alinhe a sua mente com a palavra de Deus. Pegue as verdades de Deus e encharque a sua mente com a palavra de Deus. Pastor, eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está aí. Se apresente a Deus. Não se conforme com o que você vê lá fora. E se transforme a cada dia. Cada dia eu quero ser uma nova e melhor criatura em Deus. E deixa eu te dizer algo, eu não posso fazer isso por você. Paulo diz aqui, transformai-vos. O que você guarda nas gavetas secretas da sua mente, é só você e Deus que sabe. E a sua transformação só vai acontecer quando o que tem nas cavernas recônditas da sua mente, você for lá e começar a mudar algumas coisas. Eu quero te pedir para ficar de pé, por gentileza. Por gentileza. Vivendo a vontade de Deus. Apresentar o corpo, o seu corpo ao Senhor. Não conformar com esse século. E você se transformar, mudando a sua mente. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Em que você acredita? Quem é você? Como está a sua fé? O Espírito Santo quer te ajudar a viver uma transformação, a mudar seus valores. Você está acumulando riquezas aqui como se fosse viver eternamente, não vai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Viva a vontade de Deus, experimente a vontade de Deus. Faça uma oração e agora se apresentando a Ele nessa noite. Eu sei que você já se apresentou, mas se doe novamente a Ele. Diga, Senhor, eu me entrego, eu me rendo a Ti nessa noite. Eu me entrego ao Senhor. Que não viva mais eu, Senhor. Que o eu saia do trono e que o Senhor ocupe o lugar. Aleluia. Oh, Senhor, faça a sua vontade na nossa vida, Senhor. Eu quero orar, Pai, por essa igreja. Espírito Santo, cada mente, cada vida, Senhor. Pai amado, que cada um venha experimentar, venha vivenciar a sua vontade, Senhor. Meu amado, você não será feliz enquanto não estiver na vontade de Deus. Querida, você não será feliz enquanto não experimentar a vontade de Deus. É por isso que Paulo pede com tanta ênfase: eu rogo pela misericórdia de Deus, pare de viver sua vontade.
Sacrifique o seu eu. Entregue-se ao Senhor de verdade. Busque a vontade dEle para você. Olha aqui. Permita que o Espírito Santo te ajude nessa transformação. E que o Espírito Santo te ajude a renovar a sua mente hoje. Gostaria que mudanças acontecessem a partir de agora. Basta você crer. Basta você acreditar. E você se apresentar a Deus de maneira incondicional. Você não pode errar. Nesse projeto chamado vida, você não pode errar. Você precisa de Deus, meu amado. Não estou falando de religião, estou falando de Jesus Cristo. Enquanto a equipe vai ministrar uma canção aqui, enquanto a igreja vai adorar por alguns minutos, nós já vamos terminar esse culto. Eu quero perguntar se tem alguém que quer hoje se apresentar a Deus aqui diante do altar.